Bom dia, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Como é bom estarmos na casa de Deus, poder celebrar, render a Ele louvores, amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, nós nos reunimos, Pai, em Teu nome e queremos, Pai, exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de louvor, de ser adorado. Receba, Pai, as nossas vidas nessa manhã como oferta agradável ao Senhor, Pai. Que possamos nos encontrar dignos de poder estar nesse local, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa sondar, Pai, nessa manhã os nossos corações e que encontre, Pai, em cada um de nós verdadeiros adoradores, Pai. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. E que cada um, em sua devoção ao Senhor, sintam a sua paz, sintam o seu amor e sintam-se acolhidos por Ele, na pessoa do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, os versículos 40 ao 42. Nesse trecho, Jesus fala sobre as recompensas ou os galardões. Então vamos ouvir o que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos e que é para nós hoje também como discípulos dele. Jesus disse o seguinte: quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo.
E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, bendita seja a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar, e nessa oração nós vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes da semana. Então, no dia 24 nós temos o nosso irmão Daniel Castro, no dia 25 aniversário de casamento de Valtinho de Selene, no dia 25 também o aniversário da nossa irmã Miriam Rosana, Moisés Andrés, e no dia 28 da irmã Iramaia e da irmã Júlia Helena. Vamos orar agradecidos a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, damos-te graças por este dia, damos-te graças pela nossa vida, damos-te graças pela oportunidade de estarmos aqui neste culto e celebrar o teu nome, celebrando o nome de Jesus e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua presença, e te glorificamos, te adoramos. Só o Senhor é Deus, só és tu o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Agora te agradecemos pela vida dos irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana, e também do casal que completa mais um ano de bodas. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha a misericórdia deles. Sobre eles o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Entregamos a Ti este culto e nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Logo de manhã quero te mostrar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos, ensinar aos irmãos uma canção nova que nós estaremos cantando, durante as festividades dos 66 anos da nossa igreja, Então eu gostaria, de estar ensinando o refrão dessa música para os irmãos, para que a gente pudesse, estar cantando bem bonito semana que vem, sábado, domingo, nas nossas festividades. E essa canção, ela vai falar assim, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui
Que nós sejamos, Pai, reflexo de quem o Senhor é para esse mundo, Pai, perdido, para esse mundo, Pai, sem referências, que nós possamos brilhar na Tua luz e que o Senhor seja glorificado por meio de nós, Pai. Continue a falar a nós agora por meio da Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Pai, e é capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser, Pai, e que nós sejamos, Pai, pela Tua palavra, restaurados, curados, e que possamos, Pai, viver uma vida íntegra de santidade a Ti. No nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã nós queremos refletir sobre galardão compartilhado. É o que nós ouvimos de Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 40 ao 42. Afinal de contas, o que é um galardão? Galardão é uma recompensa por serviços valiosos. É um prêmio, é uma homenagem. É um reconhecimento glorioso para alguém, fruto do seu trabalho bem feito e aprovado. Isso é galardão. Mas afinal de contas, que tipo de galardão nós estamos pensando agora? Existem galardões humanos
ou seja, os reconhecimentos entre os homens. Alguém é elevado a uma posição de honra, ganha uma medalha, ganha um prêmio pelos seus feitos. Mas aqui Jesus está falando de galardão no céu, galardões celestiais. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim, que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo o que tiver feito bem ou mal. Então, o apóstolo Paulo está falando de recompensa para o cristão, recompensa de acordo com as suas obras. Eu quero que os irmãos tenham em distinção bem clara em suas mentes e corações que a salvação é uma coisa e galardão é outra coisa. Salvação é a dádiva de Deus, da vida eterna ao crente, de acordo com a sua graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Não há mérito humano algum para se receber ou alcançar a salvação. É uma dádiva de Deus. E a exigência é arrependimento, conversão, que vem segundo a graça de Deus e mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o galardão são os prêmios ou a recompensa que Deus dará aos seus servos e servas pelos serviços valiosos dedicados ao reino dos céus aqui sobre a terra. Então, há galardão para mim, há galardão para você, pelos serviços valiosos que prestamos a Jesus, ou seja, ao reino de Deus, nesta vida terrena. Então, aqui nós queremos falar de galardão compartilhado. Seria eu o recebedor do galardão, que vou compartilhar meu galardão ou minha honra com um irmão ou com uma irmã lá na glória? Na verdade, ele será compartilhado, tendo a minha pessoa como referência, mas quem vai compartilhar esse galardão é o próprio Deus que o dá. Porque se o galardão é uma honra dada por Deus, então eu não tenho nenhuma interferência de dar ou não da minha honra para alguém, a não ser o fato de que eu vou continuar sendo um servo cujos serviços valiosos continuarão acontecendo na eternidade para a glória de Cristo, para a glória de Deus. E eu gostaria que vocês também pensassem na vida cristã, não em função do galardão, ele é uma consequência, mas não deve ser a finalidade última, nem da minha vida, nem da sua vida. Porque a finalidade da minha vida e da sua vida é sermos tão somente servos, simplesmente servos, que compreendem a sua posição como filhos de Deus no reino de Deus, como servos de Deus no reino de Deus, que compreendem que essa é a realidade da nossa vida. Eu não posso deixar de viver aquilo para o qual Deus me salvou. Não posso deixar de viver aquilo para o qual o Espírito Santo me confiou como dom espiritual. Então, meu prazer deve ser servir ao Senhor com alegria. E o galardão que possa advir, seja com a vontade de Deus. E se eu não o tiver, mesmo tendo servido, e Deus não é injusto para deixar de dá-lo, não me importa. Importa servir ao Senhor com alegria e ser uma bênção e refletir a glória dele por meio da minha vida e serviço.
Amém, irmãos? Amém. Então, quem é que compartilha o galardão? O próprio Deus que o dá e reconhece a obra de cada servo em relação ao serviço prestado uns aos outros, segundo o dom de cada um. Então, o que Jesus nos ensinou sobre isso? Com galardão compartilhado. Bom, em primeiro lugar, irmãos, eu quero destacar aqui a relação básica, fundamental da nossa vida com Deus, para que haja galardão celestial para nós. É o nosso relacionamento com Cristo. Eu preciso ser, em primeira mão, um discípulo de Jesus. Você precisa ser um discípulo de Jesus, ou uma discípula de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser isso em primeiro lugar, acima de tudo. Porque esse galardão é uma recompensa a um serviço valioso prestado. Como é que eu posso prestar algum serviço a quem eu não tenho como Senhor, a quem eu não confesso como meu Deus e Salvador? Muito bem. Como eu vou poder viver com Jesus? Primeiro eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir a Ele perdão e receber a Cristo, que veio ao meu encontro para me perdoar e salvar. Tudo que era preciso ser feito, Ele fez na cruz. Ele entregou a sua vida por mim, Ele morreu em meu lugar, Ele derramou o seu sangue para cumprir a exigência justa de Deus em punição ao pecado. Mas o que vem depois, que é maravilhoso, é a ressurreição de Jesus. Ele, ao morrer por nós na cruz, não ficou subjugado à morte. Ele a venceu, ele desfez o seu poder, ele a derrotou o império da morte, ele desfez o império da maldição do pecado, da condenação, porque ele passou pelo que deveria nos acontecer, mas ele passou como o justo, o Filho Santo e perfeito de Deus, para poder tomar o nosso lugar, receber o castigo por nós e finalmente vencedor, voltar à vida pela ressurreição. E Jesus hoje está do lado direito do nosso Pai Celestial, é o nosso caminho, é a nossa verdade, a nossa vida, nosso intercessor, mas Ele, como Deus onipresente, está no coração e na vida de cada um de nós como seus discípulos, como crentes. E está onde quer que 2 ou 3 pessoas, no mínimo, se reúnem para celebrar o seu nome. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos de uma coisa muito importante do nosso relacionamento com Cristo. É o nosso relacionamento uns com os outros. Infelizmente, paira sobre uma grande maioria da cristandade um pensamento egoísta e individualista que diz: cada um por si e Deus por todos. E se eu fizer a minha parte, isso realmente eu devo fazer, eu não tenho que me importar com os outros. No sentido de que cada um é responsável pelos seus atos e obras diante de Deus, sim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas no que diz respeito aos relacionamentos, não. E, em especial, os relacionamentos entre os discípulos, entre os irmãos na fé. O que o Senhor Jesus disse aqui? Ele diz o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós temos aqui uma questão de correspondência. Bom, primeiro é que eu tenho que ter Jesus como meu Salvador, e se eu recebi Jesus, eu recebi também o Pai Celestial, que o enviou. Jesus foi muito claro em seus ensinos
quando ele diz o seguinte: quem tem a mim também tem o Pai. Quem não tem a mim também não tem o Pai. Ou seja, quem crê em mim, crê também no Pai. E quem não crê em mim, também não crê no Pai. Não basta uma confissão de palavras. Não basta uma confissão de ideologia religiosa. É preciso sim ter um relacionamento pessoal, de fé, crível, com o Deus eterno. Recebendo Jesus para receber o Pai Celestial. E, em consequência, ter o Espírito Santo também em sua vida. Mas aí o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém recebe um discípulo na condição de um discípulo, não está recebendo simplesmente um discípulo, está recebendo a mim. Então, a negativa aqui nos remete a uma conclusão problemática. Se eu não tenho comunhão com o outro discípulo, se eu não tenho um relacionamento de fé, de amor, de serviço para com o outro, como meu irmão ou minha irmã, eu estou me negando a receber Jesus. Eu estou me negando a um relacionamento de fé e pessoal com Jesus. Visto que ser um discípulo, ser crente em Jesus Cristo, implica que agora vive não mais eu, mas a vida que eu agora vivo é a mesma vida segundo a vida de Cristo, que vive e reina sobre mim, e que me conduz pelo seu Santo Espírito, e que não é mais a minha vida simplesmente terrena, mas é a minha vida como cidadão do reino dos céus, do qual eu agora sou participante por meio de Cristo. Um reino que eu estou caminhando para Ele. Ele está dentro de mim, mas eu estou caminhando para Ele. Eu ainda não o tenho em glória, mas eu o receberei em glória no dia do meu encontro com Cristo. De maneira muito especial quando Jesus voltar. Mas antes mesmo, se eu partir desta vida, antes que Cristo volte, a esperança é que eu vou estar com Ele no paraíso, aguardando esse dia glorioso de sua volta, para voltar juntamente com Ele. E o fato é que a salvação não é somente para a minha vida espiritual, meu espírito, minha alma, é também para o meu corpo. E é por isso que esse dia da volta de Cristo é muito importante para todos nós, porque nesse dia todos os que morreram receberam de volta os seus corpos pela ressurreição. Corpos espirituais, corpos de glória, imortais, eternos, para viver no novo céu, na nova terra com Jesus. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e transformados para ter o mesmo tipo de corpo glorioso que todos haverão de ter, semelhante ao de Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos levar em conta os nossos relacionamentos de igreja, os nossos relacionamentos de irmãos de fé. Jesus disse que temos comunhão com Ele, Jesus, quando somos acolhedores uns aos outros na qualidade de seus discípulos. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu faço uma pergunta agora, meus irmãos, para todos nós nessa manhã. Como está o nosso relacionamento uns com os outros? Nós temos tido comunhão e sido acolhedores uns com os outros? Como é que andam os nossos ânimos uns para com os outros? Como é que andam os nossos sentimentos uns para com os outros? Como anda a nossa disposição de servos e de servas uns para com os outros no acolhimento do próprio Jesus? É imprescindível que pensemos nessas questões, porque o Deus eterno, Ele é imutável no seu caráter e é imutável nos seus juízos.
o seu caráter e os seus juízos são perfeitos. E o Senhor Jesus, ele disse que nenhuma vírgula, nenhum tio cairia da palavra de Deus, sem que tudo se cumpra. E a nossa vida precisa então estar em sintonia ou harmonia com Jesus e a sua vontade para a nossa vida. Precisamos estar crucificados com Ele, levando cada dia a nossa cruz, e cada dia buscando viver segundo a sua vontade, santificando-nos diariamente ao Senhor, buscando cada dia uma vida reta e justa com Ele, ser uma bênção, amar como Ele nos amou, servir como Ele se dispôs a ser servo para Deus. Devemos pensar, meus irmãos, no nível de satisfação de Jesus a nosso respeito, quando amar uns aos outros e sermos acolhedores como Ele nos amou. E como Ele tratou cada um de nós nas nossas deficiências. Então, nós temos a recomendação de amar uns aos outros como Ele nos amou. A questão não é se eu vou gostar ou não, a questão é que eu tenho de amar como Ele me amou. E assim como Deus me perdoou em Cristo, eu também devo exercer o meu perdão para com os meus irmãos e irmãs. Não é uma questão de opção, é uma questão de mortificação do nosso eu, do velho homem, para vivermos o nosso novo homem, a nossa nova pessoa na pessoa de Cristo. Porque agora vive não mais eu, é Cristo que vive em mim. Na verdade, eu estou vivendo agora por meio dele, uma vida semelhante a ele. Interessante que a palavra de Deus nunca disse que eu vou ser igual a ele. A palavra de Deus diz que eu vou ser semelhante a ele. Eu aprendo com ele a ser semelhante a ele, porque eu vou continuar sendo uma pessoa distinta, assim como ele é. Mas que a minha vida é imagem e semelhança dele. Vamos pensar nisso e vamos apurar, vamos aperfeiçoar a nossa vida cristã, tendo uma fé firme e inabalável que cresce mais e mais cada dia, conhecendo mais e melhor o nosso Deus, para que essas coisas não sejam uma simples repetição do que os outros ensinaram ou creram, mas uma realidade de vida íntima e pessoal com Deus, por meio de Cristo. Então Jesus disse que temos comunhão com Ele, Jesus, quando somos acolhedores uns com os outros, na qualidade de seus discípulos. E aí ele então vai falar do galardão compartilhado. Ele então vai nos dizer que vamos receber um galardão igual ao galardão daquele a quem acolhemos e servimos. Ouça o que ele falou: quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Nem preciso ser um profeta, embora todos os crentes, como pregadores do Evangelho, são profetas e profetisas. Não por receber uma nova revelação, não por ter recebido sonhos, visões ou anjos virem falar, mas por causa de Jesus Cristo, a revelação perfeita de Deus, as Escrituras, a sua revelação registrada para nós. Ao compartilhar isso, ao viver isso, somos profetas de Deus. Mas mesmo que você não seja, por exemplo, um pastor missionário, mas quando você acolhe, você serve, você vai receber também uma distinção idêntica dele. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas se eu recebo os meus irmãos instrumentistas e os acolho e os sirvo como discípulos de Jesus, eu estou recebendo Jesus, eu estou servindo a Jesus, eu vou ter também uma distinção como a deles. Isso então me soou de uma maneira muito interessante e especial. Porque às vezes há irmãos que dizem, mas eu não sei qual é o meu dom,
Eu nem sei se tenho capacidade para fazer isso ou aquilo outro. Você pode acolher a quem Deus já distinguiu e que sabe o que vai fazer? Você sabe ser cooperador ou cooperadora? Você sabe ser bênção? Você sabe ser útil? Pense nisso. Como direcionar os seus feitos? Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para as necessidades à sua volta. E Deus vai fazer de você uma grande bênção. Você vai ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Então quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a beber um copo de água fria ao mais simples dos discípulos, por ser discípulo, receberá o galardão de discípulo. Deus não é injusto para esquecer-se da obra de cada um de vocês. A palavra de Deus diz isso. Ele sabe e Ele conhece as obras de cada um. E sabe, se você está fazendo isso na qualidade de um discípulo fiel, ardoroso ou ardorosa, em amar e servir a Jesus, em amar e servir o seu reino, glorificar o seu nome, ou simplesmente pelo interesse de fazer por merecer. Lembre-se que a salvação não vem pelo merecimento. E se você quer tanto uma honra ou um galardão que você já tem o seu reconhecimento terreno, então você já não vai mais ter nos céus. Você já recebeu ele aqui na terra. Você antecipou ele terrenamente, sem necessidade ou precisão alguma. Porque o que importa é você ser reconhecido por Deus ou reconhecida por Deus, que sabe quem é você, o seu valor, a sua importância e como Deus quis e está usando a sua vida. E lembremos-nos de uma coisa: Deus não precisa de nenhum de nós para que façamos qualquer coisa grandiosa ou vistosa em seu nome. Ele já tem toda a honra, Ele já tem toda a glória, todo o louvor, tudo isso pertence a Ele. Deus não vai receber ajuda ou mais sabedoria do que Ele já é como Deus, ou já tem como Deus. Mas Deus nos tem dado o privilégio de sermos úteis, abençoados e felizes por participarmos com Ele das suas obras que são perfeitas. E como Ele tem sido paciente e amoroso, gracioso para com cada um de nós, porque mesmo quando fazemos o ato perfeito da nossa vida segundo o nosso entendimento, Jesus disse: lembre-se que você fez só a sua obrigação, e você é muito pequenininho ou pequenininho, e você chega a ser mesmo insignificante diante da majestosa glória de Deus. Mas quando eu faço na minha pequenez o que Deus me escolheu para fazer, e eu tenho a visão do reino de Deus para ser uma bênção dele, quando eu me disponho a ser um vaso de bênção nas mãos de Deus, com certeza Deus está vendo, dentro dos limites daquilo que eu conheço e daquilo que eu posso, a grandeza da minha fé e a grandeza de espírito, mesmo que diante dele isso seja tão pequeno, mas ele sabe que para mim é tão grande. Assim como Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, então direis a este monte: sai-te daqui e precipita-te no mar. Daí vem a expressão, né, que a fé remove montanhas. Então, uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que pode ser uma fé muito maior, segundo a medida da glória e da graça de Deus para com cada um de nós. Mas é o suficiente na medida do que Deus já nos tem revelado, da sua pessoa, da sua vontade e do seu reino para nós.
Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. E o galardão é somente para aqueles que são salvos. Porque o galardão celestial é para os que receberam a Cristo e o seguem e o servem com amor, com alegria. Haverá galardão para os não salvos? Na verdade, haverá uma punição para os não salvos. Jesus, quando fala de galardão ou de honra, ou de prêmio para os salvos, ele fala de castigo para os perdidos. Agora, não há como ser salvo sem ter Jesus no seu coração, na sua vida. Não há como ter Jesus se você não tiver o mesmo amor e o mesmo sentimento dele por você. Não há como você viver para Jesus se você não viver um para o outro no corpo dele, que é a igreja. Então precisamos estar ligados no céu, mas antes de tudo estamos ligados na terra. Jesus disse: edificarei a minha igreja. O que é a igreja? Somos todos nós, membros uns dos outros, corpo de Cristo, família de Deus. Então, quando nós, como salvos, nos submetemos à vontade de Deus e o servimos na dependência do Espírito Santo, segundo o seu direcionamento para a nossa vida, então nós estamos qualificados para receber uma recompensa, resultado dos bons serviços prestados ao reino de Deus. Bons serviços prestados a Cristo. Interessante que em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do juízo final, ele diz o seguinte: vinde, ou seja, sejam bem-vindos, abençoados de meu Pai, possuam por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo ou na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que fizemos isso? Ele disse: quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Isso que Deus está dizendo: quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, quem vos acolhe, a mim me acolhe. Mas quem vos rejeita, a mim também tem rejeitado. E outra coisa, irmãos, a questão não é só o nosso relacionamento como irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo. A questão é como nós respondemos ao apelo do amor de Cristo como reflexo da nossa semelhança com Ele. Ele diz o seguinte: ame o seu irmão como eu vos amei, mas ele diz: ame o seu inimigo. Fale bem daquele que fala mal de você. Ande a segunda milha com aquele que te obrigou a andar uma. Dá o outro lado da face. Entrega a capa para quem te tomou a túnica. E assim vocês serão filhos do vosso Pai que está nos céus. Vamos refletir sobre isso e de ter uma vida aprovada, uma vida que tenha satisfação de Jesus Cristo por nós, para que o nome dele seja conhecido, seja pela vida, seja pela morte de cada um de nós, mas que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar a Jesus por causa delas. Porque Cristo vive em cada um de nós, e cada um de nós vive em Cristo. Nossa comunhão com Cristo é uma comunhão de amor com Ele, mas é uma comunhão de amor uns com os outros, na mesma fé e na mesma dedicação de acolhimento. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender a ser igreja de Deus vivo, coluna
e esteio da verdade neste mundo. Amém? Então vamos orar e assim vamos concluir a nossa reflexão e vamos dar prosseguimento ao nosso encontro dessa manhã, porque ainda teremos a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Santo e amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado pelas orientações que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que é não apenas o Salvador, Redentor das nossas almas, mas é o modelo do homem justo e perfeito que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado. E eu peço que nos ajude a compreender a Tua palavra, ajude-nos a compreender a Tua vontade e que o Espírito Santo opere em nós, tanto querer quanto realizar da Sua vontade, para que glorifiquemos a Jesus com a nossa vida, sendo acolhedores uns aos outros e também amando o nosso próximo como a nós mesmos, assim como aprendemos a nos amar pelo Seu amor por nós, amando também o Senhor, acima de tudo e de todos. Entregamos a Ti, Pai, toda a nossa vida, todo o nosso propósito de viver nesta vida e para a vida eterna. Guia-nos pelo Espírito Santo e em tudo sejamos abençoados em Jesus Cristo. E em tudo Jesus Cristo seja glorificado em nossa vida. E o Senhor nele e o Espírito Santo nele e em Ti. No nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti. Amém.